Bem, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite de participar desse evento. Já estive aí presencialmente na FRJ há uns anos atrás. É sempre uma alegria muito grande encontrar os colegas e, enfim, compartilhar experiências com vocês. E me sinto muito honrado de estar aqui hoje falando para vocês sobre esse tema que é ressonância magnética usada para dosimetria. Eu queria chamar a atenção para um evento que vai ocorrer agora em setembro, que é o primeiro Congresso Latino-Americano de Dosimetria de Estado Sólido e Medidas de Radiação. Eu convidaria vocês a visitar essa página. O evento está aberto até o final de julho para submeter trabalhos. Ele vai ser precedido de uma escola de dosimetria com várias pessoas que atuam nessa área. E então acho que é uma grande oportunidade para quem quiser aprender um pouco mais sobre esse tema, se inscrever nesse evento e participar dele. Bom, vamos então ver o que eu vou falar aqui para vocês hoje, né? Vou falar de dosimetria, então acho que vocês já sabem, ou para aqueles que não sabem ainda, a gente vai falar de medidas de dose. O que é dose, então, nesse contexto que a gente está falando, né? Dose é medir a quantidade de energia que é depositada por unidade de massa, né? A unidade que a gente tem hoje é o Gray, que se transfere, se traduz, né, em 1 joule por quilograma. A unidade antiga, né, é o rad, né, e 100 rads era um Gray, e ainda se usa muito a unidade centigrade, que é exatamente um rad quando a gente vai, às vezes, para a prática, tá? Bom, uma definição mais precisa seria essa dada aqui, através dessa diferencial, e é isso que a gente vai estar falando aqui. Como é que eu posso medir essa energia depositada na matéria, tá? Bom, a maneira que a gente vai ter que usar para medir essa energia é fazer com que a matéria interaja com a radiação. Então, a gente tem aqui, nesse cartoon, as radiações ionizantes que a gente conhece, né? Radiação alfa, beta, gama, nêutrons, né? E a gente vai procurar, então, os efeitos dessa exposição à radiação ionizante. Esse pode ser calor, tá certo? Pode ser uma medida calorimétrica. A gente pode medir efeitos químicos, como, por exemplo, radicais que são criados, né? A gente pode medir efeitos biológicos, por exemplo, quebras numa molécula de DNA, ou até mesmo a energia que foi depositada na matéria através de estados excitados, tá? Bom, a matéria vai se apresentar de várias formas, né? Eu posso ter um estado sólido, gasoso, líquido e até um estado soft aqui, que seria o caso do gel. Bom, as medidas feitas em gás, né, a gente conhece o contador Geiger, uma câmara de ionização, né, medidas em líquidos são os cintiladores líquidos que existem, em sólidos a gente sabe que tem dosímetros termoluminescentes, dosímetros que são baseados na luminescência oticamente estimulada, né, e eu vou falar um pouco aqui também sobre matéria mole, né, ou géis que são usados também para fazer dosimetria, tá? Bom, por que a gente usa, então, a radiação ionizante em física médica? Essencialmente, a gente quer destruir o DNA, né, das células cancerosas e impedir que essas células se multipliquem, e a gente faz isso, então, através da radiação ionizante, como está mostrado aqui. Um elétron vai interagir com essa molécula de DNA, vai rompê-la, vai quebrar essa molécula e vai inviabilizar a sua replicação, ou uma partícula alfa vai fazer a mesma coisa aqui, tá certo? Então, esse é o objetivo. E por que é tão importante, então, fazer uma boa dosimetria, né? Eu acho que nesse slide a gente mostra isso claramente, né? Se eu fizer um gráfico em que eu coloco a dose aqui no eixo horizontal de radiação que eu aplico numa cultura de células e coloco aqui a quantidade de células que morrem com a dose, a gente vai ter uma curva que tem esse aspecto aqui como se fosse esse S. E vocês veem aqui que uma pequena variação de dose, ela vai dar uma grande variação nos efeitos, tá? Essa situação se complica ainda mais quando eu comparo duas culturas de célula, uma de tecido normal e uma de tecido canceroso, que eu quero eliminar. Elas têm, então, diferenças pequenas, né? Então, a gente tem o que a gente chama de uma janela terapêutica bastante estreita. Então, fazer dosimetria e fazer bem é super importante para que um tratamento radioterápico tenha sucesso, tá? Bom, como é que a gente pode fazer isso, então, né? A gente já falou, eu vou procurar a interação da radiação ionizante com a matéria.
Então, tem uma série de técnicas, né, que são baseadas no armadilhamento de cargas elétricas, e a gente vai falar um pouco sobre elas aqui. Então, imagine que eu tenho a matéria neutra, chega a radiação ionizante nessa matéria, vai interagir com esse par aqui, tá certo? Que está de elétrons, né? Eu vou entregar energia, vou separar esse par de cargas, tá certo? E, eventualmente, essas cargas vão migrar através da rede cristalina ou da estrutura do cristal e vão ficar armadilhadas ali. Então, se eu medir essa quantidade de carga elétrica que eu gerei, eu vou poder correlacionar com a dose de radiação depositada na matéria. Então, esse basicamente é o método que a gente vai usar. Existem, então, várias maneiras de eu fazer essa dosimetria, né? Uma delas, que você já deve ter ouvido falar, é fazer esses elétrons se recombinarem, e aí eles vão emitir luz, e eu posso fazer isso tanto cedendo energia térmica para o sistema, na chamada dosimetria termoluminescente, ou iluminando na dosimetria oticamente estimulada, e aí eu vou ter luz emitida e posso medir essa quantidade de luz através dessa quantidade de luz, saber a dose. Quando a gente faz dosimetria com ressonância magnética, no caso aqui a gente vai usar a ressonância paramagnética eletrônica, eu meço a concentração desses elétrons sem que eles se recombinem. Então, é dessa maneira que a gente vai fazer a dosimetria nesse caso. Bom, tem uma quantidade bastante grande de técnicas que fazem uso desse armazenamento de cargas, né? Eu irradio o material, as cargas ficam aprisionadas e depois, de alguma maneira, no futuro, eu vou lá e leio essa informação. Então, como eu falei, a gente tem aqui a dosimetria baseada na termoluminescência e na luminescência oticamente estimulada. Eu tenho aqui a radiofotoluminescência, que eu vejo uma transição entre dois níveis internos aqui do material, e com isso eu ilumino com uma cor, vejo com a luz que sai em outra cor, e eu correlaciono essas intensidades com a dose depositada. E aqui tem o método que eu falei, que é o método de dosimetria usando a ressonância de spin eletrônico ou a ressonância paramagnética eletrônica, que é esse o método que a gente vai falar um pouquinho mais agora, então. Como é que esse método funciona, né? Bom, primeiro que são 3 nomes que essa técnica pode ser conhecida, né? Ressonância de spin eletrônico, ressonância eletrônica magnética ou ressonância paramagnética eletrônica, tá? Então, imagine que eu tenho um conjunto de elétrons, né, que estão no espaço aqui livre. Eles podem ter, em princípio, qualquer direção, se não tiver nenhum campo magnético aqui na região. No momento em que eu aplico um campo magnético, a gente quebra a degenerescência desse estado, e agora os elétrons podem estar alinhados paralelamente ou antiparalelamente a esse campo magnético. Então, o nível de energia que eu tinha aqui antes, que era o mesmo para todos os elétrons, agora ele se desdobra, e eu tenho um nível de baixa energia para os elétrons que estão alinhados com o campo, e um nível de alta energia para os elétrons que estão alinhados em sentido contrário ao campo. Quando eu irradio esse sistema com um comprimento de onda que tem exatamente essa diferença, eu vou promover o elétron que estava nesse nível mais baixo para o nível mais alto, e com isso, então, eu vou ter uma absorção de energia. Portanto, se eu medir a quantidade de energia que é absorvida quando eu estou nesse campo, eu sei quantos elétrons eu tenho aqui nesse sistema. Basicamente é isso que eu vou fazer, tá certo? Eu posso até fazer uma visão aqui, um cartoon, né, mostrando que eu tenho os spins orientados no sentido, como se fossem essas bailarinas, e na hora que eu irradio, ela vai dar um spin, vai dar um giro no sentido oposto, então, e vai ganhar energia aqui, tá certo? Bom, basicamente, quando eu coloco a minha amostra no espectrômetro, né, e faço essa medida, eu tenho uma linha desse tipo, né, que é como se fosse a derivada da absorção, e eu posso, então, medir alguns parâmetros, tá? Esses parâmetros, então, seriam a intensidade pico a pico, que vai ser proporcional à quantidade de elétrons, tá certo? A largura de linha, que tem a ver com a dinâmica desses elétrons, com o estado de movimento deles. E o que interessa para a gente aqui, quando faz dosimetria, é medir essa amplitude pico a pico, tá certo? Bom, existem uma quantidade muito grande de materiais que podem ser usados em dosimetria por ressonância magnética eletrônica, né, ou por ressonância de spin eletrônico. O material não precisa ser transparente, ele não precisa emitir luz, tá certo? Ele tem uma série de facilidades, né?
Então, eu posso usar aminoácidos, tá? Posso usar, por exemplo, alanina, asparagina, outros, né? Posso usar outras moléculas orgânicas, como 2-metilalanina, formiato de lítio. Posso usar tecidos duros do nosso corpo, como o esmalte dentário, que é basicamente constituído de hidroxiapatita. Posso usar ossos, tá certo? Enfim, vários materiais podem ser utilizados, tá? E o que é importante é que essa técnica, ela não é destrutiva. Toda vez que eu leio essa informação, ela continua lá. Eu posso fazer um experimento hoje, irradiar alguns osímetros de alanina, guardar e daqui a um ano reavaliar, por exemplo, e eu vou ter uma dose, posso reler essa dose, reanalisar. Então, é uma técnica também boa para a gente fazer o que se chama de dosimetria retrospectiva, e isso é usado, por exemplo, quando eu pego um pedaço de esmalte dental de uma vítima que foi exposta à radiação ionizante acidentalmente, ou um pedaço, um fragmento de osso de alguém que recebeu uma exposição acidental. Eu posso fazer isso e medir a dose. Bom, um dos dosímetros que a gente mais usa, né, é a alanina, que é o aminoácido mais simples que a gente tem. A gente tem 2 isômeros, a L-alanina e a D-alanina, e quando eu irradio esse material, esse grupo amina, ele é quebrado, essa ligação, ele sai, e a gente fica com um elétron aqui, que acaba interagindo com esses 3 prótons que estão aqui nesse grupo CH3. Isso dá um espectro característico, né, que tem 5 linhas, e essas 5 linhas, então, é importante porque eu identifico a alanina e identifico também a intensidade pico a pico ali. Uma das razões de se usar a alanina é que ela é um material essencialmente equivalente ao tecido mole. Vocês podem ver aqui essas 2 curvas, né, que tem energia, e aqui a gente tem Mi sobre Rho e Mien sobre Rho, e elas são basicamente, praticamente idênticas, tá? Então, tudo que acontece com a alanina também vai acontecer com o tecido mole e eu não preciso fazer nenhuma correção. Bom, ela tem uma resposta linear numa ampla faixa de dose, tem uma boa precisão, não tem nenhuma dependência com a taxa de dose, também não tem na resposta, tá certo? É um dosímetro que pode ser pequeno, ele é tecido equivalente, pode ser prensado e formado uma pastilha, de tal maneira que ele tenha resistência mecânica, facilidade de manuseio, e como eu falei antes, ele não tem praticamente nenhum desvanecimento, nenhum fading, e é uma técnica não destrutiva. Bom, para produzir, basicamente a gente mistura esse aminoácido com algum aglomerante, prensa, etc., e com isso produz essas pastilhas, tá? Aqui, para vocês terem uma ideia, é o espectro da alanina, uma vez irradiada, então eu posso fazer uma curva de calibração, colocando aqui dose, intensidade pico a pico, e daí eu vou ter uma relação linear, e essa relação linear, ela se estende até quilogray, então a gente tem uma grande resposta, uma faixa dinâmica bastante grande, tá? Bom, para fazer essa leitura, a gente precisa ter um leitor, né, ou um espectrômetro de ressonância magnética, e a gente pode ter vários tipos, né? Esse aqui é um espectrômetro de laboratório já antigo, aqui um espectrômetro também antigo com campo magnético maior, tá certo? Aqui um espectrômetro mais moderno, e finalmente a gente pode ter até equipamentos que são dedicados à dosimetria, né? Esse aqui é um equipamento que a Bruker produziu há um tempo atrás, que faz essas leituras automaticamente, que tinha rastreio com NIST, enfim, um equipamento dedicado à dosimetria. E mais recentemente surgiram, então, equipamentos de mesa como esses, que se assemelham muito a um leitor de OSL ou a um leitor de TL, tá? Bom, quais são as possibilidades de aplicação, né? A gente pode fazer aplicações clínicas, aplicações industriais, aqui alguns exemplos de coisas que nós fizemos, né? Irradiação no colo de útero, fazer dosimetria no reto, próstata, braquiterapia, dosimetria de campos pequenos, fazer aplicações industriais, por exemplo, estudar a irradiação de cortes de frango para preservar o tempo de prateleira, fazer dosimetria em reatores nucleares, enfim, tem uma possibilidade bastante ampla de aplicação desse dosímetro, né? Só para dar um exemplo bem simples, né, e que nós fizemos aqui, a gente fez um estudo em que a gente comparou a dose que chegava no reto quando se fazia um tratamento de braquiterapia ginecológico.
Então, aqui a gente tem os ovoides que são usados, né, para proteger o útero, tá certo? Aqui tem o catéter onde entra a fonte de braquiterapia. A gente colocou os dosímetros na mesma posição que ficaria no reto, e daí se fez os estudos, né? E depois se comparou. Então, aqui vocês podem ver a radiografia que normalmente é feita, e depois se fez o estudo em vivo, e aqui vocês podem ver, então, as medidas comparando o planejamento com a medida feita no paciente, mostrando aqui uma boa concordância entre o que estava planejado e o que foi efetivamente aplicado. Mas, se vocês forem na literatura, vocês vão ver aí vários trabalhos nessa direção de aplicações clínicas. Bom, muito bem, eu falei aqui sobre uma dosimetria pontual, né? Eu estou medindo a dose num determinado ponto. Então, para isso, a gente tem dosímetros como, por exemplo, uma câmara de ionização, os dosímetros termoluminescentes e a alanina, tá? Mas a gente sabe que quando faz um tratamento radioterápico, você quer irradiar um volume, né? Então, como é que você garante que aquele volume está sendo irradiado? Então, tem uma busca constante aí de melhorar os métodos dosimétricos, né? Então, eu posso passar de uma dimensão para duas dimensões, usando filmes ou um arranjo de detectores, tá certo? Posso pegar vários filmes ou vários planos desse e colocar em várias direções, e daí fazer uma interpolação e fazer o que a gente chama de semi-tridimensional, ou posso usar um gel, e aí eu vou ter uma dosimetria efetivamente tridimensional. Bom, então agora eu vou falar um pouquinho sobre uma outra técnica magnética, que é a ressonância nuclear magnética, ou as imagens por ressonância nuclear magnética. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos explorar uma propriedade que é chamada tempo de relaxação dos prótons, e vamos ver como é que essa propriedade pode me permitir medir dose, certo? Bom, o que acontece quando a radiação interage com a água? A gente vai ter uma radiólise da água, tá certo? A molécula de água vai ser quebrada nesses dois radicais aqui, tá certo? E esses radicais são extremamente reativos, então eles podem interagir com o que tiver na sua vizinhança, tá? Então, se a gente tiver junto dessa água, tá certo? Tiver um monômero, né? Esse monômero, uma outra molécula que está lá, ele vai poder interagir, então, com esses radicais e vai criar um monômero que vai estar, vamos dizer assim, reativo para interagir com o outro e poder realizar uma reação de polimerização. Então, efetivamente, a gente vai irradiar o material, quando irradiado, ele vai se polimerizar. Vocês já experimentam isso quando vão no dentista, né, fazer um tratamento de uma cárie, o dentista põe lá uma resina, ilumina, e aquela resina, então, polimeriza, é uma fotopolimerização. Aqui seria uma polimerização feita pela radiação, tá? Então, a gente tem vários processos que vão poder acontecer até que esses radicais se combinem e a reação de polimerização termine, tá? Mas, essencialmente, o que a gente vai fazer é construir um material que ele vai ter uma matriz. Essa matriz vai ter aí uma série de monômeros, tá certo? E quando esses monômeros são irradiados, eles vão se polimerizar e, de alguma maneira, eles vão mexer, eles vão alterar o tempo de relaxação dos prótons das moléculas de água que estão ali, tá? Então, basicamente, o que a gente vai ter isso que está mostrado, tá certo? Eu tenho aqui os monômeros, na hora que eu irradio, eu formo uma cadeia aqui que impede que a água se movimente livremente nessa região. E, com isso, eu altero o que a gente chama de tempo de relaxação dos prótons dessas moléculas de água, tá? Bom, para medir essa dose, né, para fazer a leitura, eu preciso de uma máquina mais complicada do que aquela que eu mostrei, que é justamente um tomógrafo de ressonância magnética. A gente vai relacionar a dose com o inverso do tempo de relaxação T2, tá? E eu posso mostrar aqui numa imagem de spin echo, esse sinal vai depender desse tempo essa constante aqui, o inverso do tempo de relaxação, e, portanto, eu tenho uma imagem cujo brilho vai refletir o tempo de relaxação. Aqui, só para mostrar para vocês, à medida que eu vou variando, o chamado tempo ao eco, essa cor, esse brilho da imagem muda,
e eu posso, então, construir uma curva desse tipo e, com isso, calcular o tempo de relaxação. Bom, indo para a parte prática, a gente tem aqui esse gel, basicamente é uma gelatina que a gente dissolve, coloca materiais para consumir o oxigênio que está lá dissolvido, que o oxigênio é um complicador, e a gente vai ter, então, esse material, o ácido metacrílico, que, quando irradiado, ele vai virar o polimetilmetacrilato, ele vai virar o acrílico que a gente conhece. E é ele que vai, então, engolfar partes da gelatina, impedindo que as moléculas de água possam relaxar de forma bastante... tenha uma limitação nessa relaxação. Bom, tem todo um protocolo para fazer a medida, né? A gente irradia, tem que esperar um dia até que aquela reação de polimerização se efetive, e vamos ter que usar um tomógrafo de ressonância com uma sequência de pulsos adequadas, etc, etc, tá? Bom, mas o resultado é isso que está mostrado aqui, por exemplo. Eu estou mostrando nessa transparência, eu fiz um Phantom e fiz uma irradiação com 2 campos, tá certo? E daí eu estou vendo vários cortes, né, desse Phantom, e aí eu vou vendo, então, que, ao final, quando eu estou na região aqui no isocentro, vocês veem que tem uma dose depositada que eu medi, e essa aqui é a dose que foi planejada, que o sistema de planejamento me gerou. Veja que tem uma concordância entre elas bastante grande, e é possível, inclusive, comparar essas duas informações, tá? Bom, uma outra aplicação interessante que a gente fez, e que agora combina a alanina com a ressonância magnética, essa que está mostrada aqui, um tratamento de radiocirurgia, né, usando radiação, em que eu tenho que tratar vários tumores ao mesmo tempo, né? Então, se eu usar um planejamento que cada tumor é o seu próprio isocentro, né, eu tenho que irradiar um tumor, outro, e assim por diante, né? E isso é um complicador, vai demorar um tempo muito grande. Então, mais recentemente, nos dias de hoje, se usa uma técnica que é uma técnica de radioterapia modulada no volume, tá? Então, nós construímos um Phantom, um simulador, que combinava as duas coisas, né? Eu tenho aqui esse cilindro onde eu vou colocar o meu gel, e dentro desse cilindro eu coloquei essa estrutura, e vocês estão vendo aqui esses pontinhos, né? Esses pontinhos são dosinhos de alanina que eu inseri nesse gel para simular lesões que estão ocorrendo no cérebro de uma pessoa. Então, a pessoa teve câncer, teve metástase, e você tem que tratar várias lesões ao mesmo tempo. Então, o tratamento é complicado, tem que ter uma precisão muito grande. Como é que eu verifico que esse tratamento está sendo feito? Então, a gente simulou, fez o que a gente chama de um teste end-to-end, né, do começo ao fim, e aí aqui está a produção do Phantom, o Phantom colocado na máscara, aqui está todas as calibrações que a gente fez, aqui está a checagem, a irradiação, tá certo? E aqui, só para vocês terem uma ideia, vocês conseguem ver aqui uma tomografia, né, do Phantom, está caminhando fatia a fatia. Agora começa a aparecer o Phantom, aquela estrutura triangular, e aqui no meio aparece, está vendo, de vez em quando, uns pontinhos, olha, ali aparecem as lesões que eu tenho que tratar, tá certo? Bom, então, o planejamento foi feito, e aí a gente tinha várias lesões, 6 lesões, tá certo? Então, aqui, o PTV que a gente tinha, 1, 2, 3, medido, então, com a alanina e medido também com o gel, né? As duas informações feitas aí. O PTV 4, quanto que tinha que dar, tá certo? E com isso, então, a gente conseguiu fazer um estudo, né? Comparando, então, o que foi calculado, tá certo? Aqui o Phantom que tinha o gel mais a alanina, né? Depois aqui o gel, e comparando, então, as 3 informações. Então, com essa combinação, a gente consegue fazer uma medida de dose tridimensional verdadeira, tá? Eu consigo saber a dose em qualquer direção, um determinado volume. Bom, o meu tempo era curto, era isso que eu queria contar para vocês, e eu queria terminar, então, agradecendo os vários colaboradores que a gente já teve. O que eu estou falando aqui tem trabalho de muitos estudantes de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado,
e eu tenho que agradecer a todos. Se eu fosse nomear aqui, ia ficar igual aquele final de filme, assim, fica passando, né, um nome atrás do outro e não para nunca, tá? Agradecer a todos eles e agradecer a atenção de vocês, e o dia que quiserem, por favor, venham nos visitar aqui em Ribeirão Preto. Muito obrigado. Professor, muito obrigado pela palestra, foi muito enriquecedora, principalmente se tratando desse tipo de dosimetria que nós não estamos acostumados a ver na rotina, né? Eu acredito que todos aqui tenham aproveitado o máximo dela. Muito obrigado. Então, agora eu vou ler umas perguntas para o senhor, que também vão ser exibidas na tela, tá? Pois não. Eu estou dentro do tempo, né? Não sei, acho que eu... Não, tô tudo tranquilo. Tá. Então, pessoal, perguntas? Temos uma pergunta do Luiz Antônio Ribeiro da Rosa. Professor Bafa, qual é o limite inferior de detecção da alanina? O que a gente faz no final das contas é o seguinte: eu vou medir a concentração de spins que eu criei lá dentro da alanina, tá certo? Então, isso vai depender do meu volume de dosímetro, tá certo? Então, a gente usa um dosímetro padrão aqui, que tem 4 milímetros por 10 milímetros de comprimento, um cilindrinho, tá? Com esse dosímetro, a gente consegue medir meio Gray, tá certo? Dá para medir com uma boa precisão. Tudo depende também de quanto tempo você quer investir na sua medida, né? Se você pegar, por exemplo, um conjunto de dosímetros, tá certo? Fizer uma pré-seleção, depois, na hora de medir, você ficar fazendo médias, tá certo? Você fica, para melhorar a sua relação sinal-ruído, você fica fazendo medidas várias vezes, você melhora a sua precisão. Saiu um trabalho recente aí que a pessoa teve a seguinte ideia: o grupo deu uma pré-irradiação no dosímetro. Então, como o dosímetro ele é linear, numa faixa ampla, né? Se você colocar, por exemplo, 10 grays, né? E depois você mede o incremento em cima de 10 grays. E eles relataram medidas da ordem de 0,1 gray, 0,2 grays, tá certo? Então, acho que é uma técnica que tem ainda muito espaço para a gente poder trabalhar e melhorar, tá? Muito obrigado, professor, pela resposta. Temos mais uma pergunta também. Agora, só quando a gente fala de OSL, TL, né, você chega em microgray, tá certo? Eu estou falando aqui de coisa de 100 miligrays, 200 miligrays, tá? Então, não é tão sensível quanto as técnicas óticas, tá? O senhor compartilha a opção... Eu não entendi o que está pedindo aí. Não, você já foi. Tá. Temos aqui um elogio. Muitas pessoas estão elogiando o senhor no chat. Temos um elogio e uma pergunta da professora Simone Coutinho, né? Ela agradeceu pela excelente palestra. E com relação aos dosímetros de alanina, poderia falar um pouco sobre a dependência angular e energética na faixa de radioterapia? Então, ele tem uma dependência energética acima de 100 keV, ele é plano, né? Então, tudo bem. Em relação à dependência angular, não deveria ter, porque como é um pó, um material amorfo, que eu simplesmente prenso ele, se ele tiver em equilíbrio eletrônico, né, não deve ter dependência angular, né? E a dependência energética, como eu falei, abaixo de 100 é igual ao tecido, mas acima ele fica plano. Queria agradecer a Simone também, né? Receber esse elogio dela é uma honra também, tá certo? Acho que temos mais uma última pergunta, professor. Vamos lá. Tá. Uma pergunta do KKGCM. Ele perguntou: professor, essa técnica de dosimetria magnética possui reutilização igual ao TLD? Então, eu não tenho como zerar a dose como o TLD, né? Então, o TLD tem essa vantagem: você irradia, depois você faz um tratamento térmico, você reseta todas as doses, né? O SL também, você pode expor a uma luz intensa e consegue fazer o resetting dele. Eu não tenho. Para eu poder reutilizar, eu teria que criar um histórico, né, daquele dosímetro, identificá-lo e saber quanto ele recebeu na vida pregressa antes da próxima irradiação. Aí eu acho que, do ponto de vista prático, deve ser muito complicado, né? Porque quando a gente fala de aplicações práticas, nós estamos falando de centenas, milhares de dosímetros que têm que ser usados, né, na rotina. Então,
eu acho que não seria uma coisa muito prática, não, reutilizar. Principalmente porque a gente não tem como resetar a dose. Se eu tivesse como zerar, aí sim. Mas é uma boa ideia. Cacá, GCM podia ver se descobre uma maneira de zerar o dosímetro e aproveitá-lo. Muito obrigado, professor, pelas suas respostas. Essa foi a última pergunta. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui. Acredito que todos aqui tenham aprendido muito. E eu gostaria de desejar uma boa noite. E muito obrigado. E eu queria novamente pedir para vocês consultarem aí esse primeiro Congresso Latino-Americano de Dosimetria do Estado Sólido e medidas de radiação. Participem. Acho que é importante para quem quiser entrar na área. Vai ser publicado nos anais. Enfim, acho que é bastante interessante, tá bom? Muito obrigado, hein? Eu que agradeço, professor. Sucesso com o evento aí, que no próximo ano a gente possa ir ao Rio. Tá certo? Espero que sim, professor. Espero que sim. Um abraço, então. Tá bom. Um abraço, boa noite.